boa tarde para todos. Para quem está entrando pela primeira vez, eu sou Beatriz Cullen, diretora do IB, Instituto Brasileiro de Hospitalidade Empresarial. Então, obrigado. Eu queria só agradecer quem está vindo aí, todos que estão vindo pela primeira vez. É um prazer, é uma alegria muito. A Cláudia é uma pessoa extremamente querida, a Cláudia Leite. Cláudia Leite tem uma carreira assim muito, muito extensa, muito brilhante, e ela hoje encontrou, eu vou dizer que ela não encontrou um novo propósito. Eu acho que o propósito sempre foi esse na vida dela. Ela está trabalhando com propósito, focada em levar isso para o mundo corporativo, levar isso para a vida das pessoas. Então, eu não vou apresentar a Cláudia, eu pedi para que ela mesmo se apresente. Ela tem aí uma lenda. Quem conhece a Cláudia, nós fizemos visitas na Expresso. A Cláudia esteve conosco nas visitas, apresentou a marca, recebeu todo mundo. Então, ou seja, tem um trabalho muito bacana feito aí em várias empresas. Então, Cláudia Leite, é com você, agradecendo já formalmente, e eu vou deixar a Cláudia fazer a apresentação dela e depois nós levamos para as perguntas. Obrigada, Beatriz. É uma honra, mas acima de tudo, uma alegria te reencontrar depois de alguns meses que a gente ficou em um hiato de contato. Mas sempre admirei, sempre acompanhei muito o seu trabalho e com satisfação eu levava os grupos e recebia na Nespresso, não só com a intenção de mostrar, mas de aprender. Eu confesso que eu também ficava ali porque eu queria aprender muito com as empresas, e é um pouco desse encontro aqui também, né? Se eu contei bem, me parece que só tem mulheres nesse encontro, então já quero começar a dar boa tarde ali a todas que estão conosco aqui. É isso mesmo? Cláudia, você falou uma coisa que eu estou olhando, e você tem toda. Brenda, estou certa, só tem mulher? Isso mesmo, tinha o Vinícius Gente, só inscrito, mas tem ele não mulheres. entrou. Por isso que eu falo que esse mundo é das mulheres. Me desculpe, gente. Não Eles tem vão dominar o mundo gente. mesmo. Então, Que e é algo loucura. assim que me chama a atenção, ainda mais para um tema como o propósito, que é o que a gente colocou, né? E para a gente poder conversar e bater esse papo, eu vejo que as mulheres acabam estando muito mais antenadas, talvez, e até preparadas para entender e até levar isso dentro das organizações. Então, naturalmente, assim, só reforçam aqui as minhas estatísticas. Ô, Cláudia, De desculpa, percepção. vou te interromper. Entrou o Vinícius, Vinícius com gás. Vinícius, você é bem-vindo no meio de todas essas mulheres, viu, Vinícius? Seja muito bem-vindo, Ah, viva as Vinícius. mulheres! Obrigado. Maravilhoso. Eu tô ouvindo vocês falarem aqui e que bom que tem muitas mulheres e muitas mulheres no mercado de trabalho, enfim, e eu tô aqui ouvindo vocês. Ai, que bom, vamos interagir bastante. Bom, a Beatriz já falou, né, de mim, desse meu nome aí, Cláudia Leite. Eu não sou a única, viu, Bia? Tem algumas homônimas aí, talvez algumas mais conhecidas do que eu, mas eu sou original, tá bom? Eu não canto, nem adianta me pedir uma palhinha. Mas eu trabalhei muito tempo aí como estrategista empresarial e quero compartilhar um pouco dessa trajetória com vocês, sabendo que ao final nós vamos abrir para algumas perguntas e vai ser muito bom, né, poder trocar essa energia e um pouco desses aprendizados com vocês. Eu acredito que nesses poucos minutos aí de interação, vocês já devem ter percebido pelo meu sotaque que eu sou mineira. E falar de Minas é algo super importante porque conecta muito com o meu propósito. Vocês devem imaginar, não sei quantos outros mineiros tem aqui, eu também reconheci um pouco aí pelo sotaque, mas a cozinha é o cômodo mais importante na casa de um mineiro. Não só pela comida em si, pela sociabilidade, quanto a gente gosta de encontrar, receber pessoas, mas na minha casa tinha um papel do poder transformador que a comida poderia ter. Então, um olhar muito qualitativo para aquele alimento, para aquela refeição. E até por isso, eu e minha irmã acabamos escolhendo a nutrição. Né? Essa foi a profissão que eu escolhi, decidi estudar, o que facilitou e abriu a minha vida aí para poder trabalhar numa grande multinacional. O meu primeiro emprego foi numa grande indústria de alimentos chamada Laticínios Aviação. Talvez vocês conheçam da manteiga da latinha laranja, então foi meu primeiro emprego, também uma empresa de 100 anos, e logo eu entrei na Nestlé para cuidar de diferentes áreas, então trabalhei em marketing, trabalhei como gerente de produto, como gerente comercial.
E aí, com esse olhar, né, de que o alimento poderia transformar a vida das pessoas e conectar muito mais, né, incluindo os impactos que a gente podia causar no meio ambiente, o quanto a gente tem que fazer esse resgate em relação à alimentação, eu acabei desenvolvendo uma habilidade para cuidar de projetos que na época eram chamados novos projetos. Hoje a gente chama de inovação, né? Só que naquela época ninguém queria, era aquilo que era o desconhecido, que ninguém sabia como fazer, ou que alguém já tinha tentado e não tinha dado certo. Então, basicamente, essas coisas caíam para mim e eu, então, assumia essas novas atividades, essas novas atribuições. E numa dessas atividades, eu acabei recebendo a área de hospitalidade. Olha que interessante como a gente chamava a área que você recebia pessoas e, de alguma maneira, elas estavam sob a responsabilidade de um outro grupo de pessoas. É claro que a área de hotelaria aqui estava, e também a área de saúde. E olha que interessante, né? A área de saúde, alguns representantes aqui da área de saúde, o quanto esse olhar para o cuidado do nosso paciente, o cuidado do nosso cliente, do nosso hóspede, passou a ganhar uma relevância quando não se falava disso. Eu estou falando aqui dos de 1999, 2000, quando nem gastronomia, nem hotelaria hospitalar eram tão falados ou conhecidos. Então, teve um pouco de pioneirismo em falar disso também. E por que que eu trago isso aqui para vocês? E para falar, né? Claro, trazer um pano de fundo aí para falar de propósito, e quanto nas organizações e também na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente precisa se abrir e se conectar para que isso conheça. Porque quando eu assumi essa área, eu me lembro de estudar um pouco mais os hospitais, e não preciso lembrar a vocês que quando a gente fala de hospitais, a gente lembra de comida de hospital, não é não? Aquela referência de que é algo ruim, sem sabor ou insossa. E aprendi algumas coisas nessa jornada. A primeira é que para cada leito num hospital você tem 5 profissionais, né, ali do corpo clínico que estão lá e trabalham para atender aquele leito e todas as pessoas que passam ali naquele leito. E essas pessoas comem, elas se alimentam. Portanto, havia uma oportunidade de oferecer uma solução e alimentação também para essas pessoas. Além disso, a maior parte das pessoas que estavam ali hospitalizadas por alguma razão, 70% na época, a depender, claro, da especialidade de cada hospital, elas tinham uma dieta normal ou uma dieta geral. Ou seja, fiz uma cirurgia no pé, não tenho nenhuma limitação, eu posso comer uma comida como qualquer outra pessoa, posso comer normalmente. Então, para isso, eu vi uma grande oportunidade de negócios. Por que não falar em hospitalidade, falar em alimentação saudável, com prazer, com textura, com sabor, com uma boa apresentação, como parte também do tratamento e da recuperação daquele nosso paciente, daquele nosso hóspede, naquele contexto. Não foi aí que surgiu uma ideia de criar um concurso de gastronomia para o ambiente hospitalar. Vejam, né, o quanto isso foi inovador naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, e poder falar com diversos hospitais, tanto da rede pública quanto da rede privada, para trazer muito mais atenção para esse nosso mundo, né, esse serviço que nós estávamos ali oferecendo. Esse concurso rodou o Brasil, fui em diversos lugares, fiz diferentes palestras, até que chegamos na época da final. E nessa final, alguns hospitais estavam ali como os finalistas, e um deles colocou na equipe de atendimento a camiseta falando: nós somos finalistas do concurso de gastronomia hospitalar. Uma apresentadora de TV que estava ali em tratamento em um desses hospitais perguntou o que era, quis saber um pouco mais. E ficou tão interessada, deu o cartão para essa copeira, era uma copeira que a atendeu e falou assim: olha, se vocês ganharem, eu quero que vocês entrem em contato com minha equipe e vamos levar esse caso para mais pessoas conhecerem. Bom, dito e feito, esse hospital ganhou, e aí fizemos o contato e toda uma gravação. Eu me recordo que deu 17 minutos de programa, num canal de TV super importante, não só a parte que foi ao vivo, mas a parte que foi gravada no dia anterior.
E essa parte que foi gravada, eles colocaram vários testemunhos, né? Várias pessoas falando sobre como era essa experiência e como o tratamento, não o tratamento clínico, mas esse relacionamento, né? E esse cuidado, esse carinho que estava ali sendo oferecido na forma de comida, mas também de gestos, de atitude, ele estava sendo essencial para que esse tratamento de fato acontecesse. Já viu como é TV, né? Vai lá, faz uma maquiagem, cuida, né, da pessoa, todo mundo fica bem, né, na grande tela, né? E uma dessas pacientes teve que ter autorização do corpo clínico para poder aparecer, né, para poder realmente fazer essa entrevista, e ela falou desse carinho, desse cuidado, que ela não podia interferir em nada no tratamento, mas ali na refeição era uma interação e era o momento mais feliz do dia que ela podia ter e sabia o cuidado e a atenção que tinham, que cada pessoa tinha para garantir que ele ia receber aquela refeição e por quantas mãos aquilo tinha passado. Amigos, familiares entraram em contato com ela e com o esposo na época, falando: nossa, que bom, nós vimos vocês aí na TV, ficamos felizes que vocês estão tão bem, que vocês apareceram, e aí vai. E aí o que eu vou contar para vocês agora, eu soube 2 anos depois, quando eu fui palestrar num congresso médico, cerca de 700 profissionais, e a presidente do Conselho Regional de Nutricionista, já falei que eu sou nutricionista, contou essa parte da história que eu não conhecia. Essa pessoa, essa paciente, tinha como sonho ser mãe. E quando ela descobriu que estava grávida, ela descobriu também que ela tinha um câncer. E ao longo da gestação, não só, né, toda aquela aceleração de desenvolvimento de células que tem no corpo da mulher para o desenvolvimento da criança, o mesmo aconteceu com a doença que ela tinha. E quando a filha nasceu, ela já estava com metástase e já estava numa fase bastante avançada ali, né, do tratamento, né, quase que com alguns tratamentos paliativos. E depois que ela apareceu na TV, ela teve o chamado Canto do Cisne. Vocês já devem ter ouvido falar disso também. É claro que ela não está mais entre nós, mas ela pôde passar mais alguns dias com a filha dela em casa. E foi isso que eu soube. No meio desse congresso, 2 anos depois, eu não imaginava que uma atividade de marketing com o objetivo de vender para mais pessoas, entregar produtos e serviços, poderiam impactar dessa maneira na vida de uma pessoa. Uma pessoa que eu fiquei sabendo, né? O quanto foi a minha contribuição ou não, aquilo me fez muito bem. E eu enlouqueci nesse dia e dali em diante. Eu descobri que tinha algo chamado propósito, que era delicioso você sentir. É um bem e faz com que tudo aquilo que você faz fica mais leve. Você pode ter resultados para entregar no final do dia, pressão para chegar nas metas que você precisa ali no mês, mas a maneira como você faz toda a diferença em todo esse trabalho. E uma coisa não exclui a outra, pelo contrário. Eu também aprendi que fazer as nossas atividades com propósito, você consegue fazer melhor. O resultado tende a ser ainda melhor. E tem estudos que mostram isso em diferentes aspectos. Não só em garantir longevidade das organizações e um crescimento que é de fato sustentado, mas você atrair investidores e pessoas e profissionais que realmente se conectam de verdade, de maneira genuína com aquilo que você se propõe. E aí, falando das pessoas que nós temos dentro das organizações, essa lealdade, conexão, senso de pertencer, quando o propósito é claro, ele vai para um outro nível. E o trabalho, que é claro, nós precisamos desse trabalho, né, para nos manter, para nos realizar, ele passa a um outro momento. Na nossa pirâmide de necessidades, ele acaba subindo para um outro patamar realmente de realização, de satisfação. E imaginar que você pode causar o bem para outras pessoas, aquelas que estão no seu entorno, mas também para outras, né, e que você está construindo, mesmo que você não saiba. Mas isso acaba sendo um grande motor para que os negócios realmente cresçam e evoluam de maneira concreta, de maneira realmente perene.
E aí já foi nesse momento, depois de alguns anos ali trabalhando na Nestlé, cuidando de diferentes projetos de inovação, e foram muitos, e sempre com esse olhar de cuidado. E eu vejo isso, eu tenho certeza que a Bia tem definições muito melhores do que as minhas, né, para poder falar de hospitalidade, mas aqui a gente está falando de um cuidado, uma preocupação genuína pelas pessoas. E tudo passa pelas pessoas. Se você quer oferecer um novo serviço, um novo produto, uma nova solução, se você quer crescer mais vezes, mais por vez, para mais pessoas, tudo passa, não só pelas pessoas que são clientes, como pelas pessoas que vão entregar isso, né? Que somos nós que trabalhamos aí nas organizações. E foi exatamente com esse olhar que eu acabei buscando outras oportunidades e fui convidada por uma marca chamada Nespresso, que é uma marca do grupo Nestlé, mas tem uma atuação bastante separada ali da própria empresa, para trazer essa marca para a América Latina. Então, eu fui a primeira colaboradora América Latina da Nespresso, aqui eu estou falando de idos de 2006, há bastante tempo atrás, e como vender café para quem mais entendia de café no mundo, que é o brasileiro. Né? O maior produtor de café do mundo, uma em cada 3 xícaras que se consome no mundo vem do Brasil. Olha a importância do Brasil no contexto mundial. Né? E aí, não só para definir a estratégia, posicionamento de marca, o que seria feito, ajudar nas narrativas, trazer a essência da marca. Uma marca que nasceu para pensar de maneira sustentável, mas demorou talvez um pouco para falar disso, né? E eu ganhei como presente esse tema chamado sustentabilidade. Até pela minha trajetória, pelo que eu já vinha fazendo, o negócio pelo negócio, para mim, era pouco. É claro que eu ia me realizar, ia entregar 100% do que eu tinha me comprometido, do que era esperado. Mas chegar a 130% tem que ter um que a mais. E era esse que a mais que eu acabei ganhando como um presente, chamado sustentabilidade. Lá em 2006, eu pouco conhecia o que isso significava. E fui entender um pouco mais. Nossa, se naquela época eu já tinha muitas informações, quem dirá hoje em dia, né? Nunca se falou tanto em sustentabilidade, ou mesmo ESG. No último ano para cá, nós estamos sendo aí atropelados, quase que uma pandemia desse ESG que a gente tanto ouve falar no nosso dia a dia. Mas ali, aí voltando e entendendo a essência da marca, o que era o propósito? O que ela realmente queria? E fui resgatar essa essência. Porque desde a criação ela foi desenvolvida para quê? Para facilitar a vida das pessoas. Para que qualquer um pudesse preparar um café sem desperdício. Para que ao toque de um botão você pudesse fazer uma bebida na quantidade precisa de café, de água e de energia. E olha o que eu descobri, que o maior bebedor de café do mundo é a pia. Sim, senhoras e senhores, é a pia. Porque se eu preparo um café, ponho na garrafa térmica e eu não consumo, o destino natural acaba sendo a pia. Né? Eu tenho certeza que todos nós aqui, eu me incluo nessa, nós já jogamos muito café fora. Ninguém joga leite fora, porque todo mundo vê o leite como alimento. Mas café, todo mundo joga. Hoje, 1/3 do alimento é jogado fora, e no café isso chega a 50%. É só você comparar o quanto tem de consumo interno num país e o quanto tem de consumo per capita. A diferença é o que não está entrando na barriga do consumidor. E isso, para mim, fez muito sentido ter esse entendimento, porque era o propósito que eu ia trazer na narrativa e no sentido de valor para toda e qualquer pessoa que passasse a fazer parte daquela organização. Era algo que tinha que estar não só presente no meu discurso, no discurso das pessoas que ali estavam, mas na prática. Um olhar de propósito que acabou se transformando em cultura, e uma coisa vai pela outra, né? O propósito muito claro, você vê refletido na cultura e principalmente nas atitudes, naquilo que você conduz e faz no dia a dia, até para ser coerente. E aí que vem a estratégia, né? Toda a estratégia, o que você quer, como você vai fazer, todas as campanhas, operações, é reflexo daquele propósito que você possui.
E nas organizações é como se você mudasse do porquê para o como. O porquê ele é super importante. O porquê que nós estamos aqui, né? Por que nós fazemos dessa maneira? O porquê de fazer essas entregas? Mas o como ele ganha uma relevância e o que vai costurar, o que vai levar isso de fato para o como, para aquele olhar lá na frente, é exatamente o propósito. Tem um autor que fala de propósito, eu gosto muito dessa definição dele, né? Imaginando que você tem um farol numa ilha lá na frente, né? E ele vai ajudar a guiar. Né? Mesmo quando você tem uma tempestade ou quando está noite, é ali que você sabe que você tem que chegar, ainda que o caminho seja um pouco distinto, mas o como está nos ajudando a chegar lá do outro lado. Mas esse autor ele fala de propósito, que é a diferença entre você, nesse mesmo mar, remar e velejar. Porque quando você rema, você tem uma energia que você despende, que você coloca para que você siga em movimento, para que o movimento de fato aconteça e leve você para um outro patamar, né? Para aquilo que você precisa entregar. O barco à vela e o vento, ele funciona como propósito. Quando eles estão ajustados, você tem um menor esforço. Ou você consegue ganhar uma maior velocidade para conduzir aquele barco para onde você de fato precisa. É claro que tem muita engenharia, tem muita inteligência para que isso possa acontecer, para que você use o propósito de maneira relevante e coordenada, articulada dentro das organizações. Mas eu vi essa como uma das definições mais fáceis e mais simples para a gente poder colocar dentro das nossas empresas. E aqui não é só sobre empresas. Eu tive a oportunidade de viver, e nessa experiência que eu compartilhei aqui com vocês, de encontrar o meu propósito. E aqui eu deixo essa pergunta para vocês: qual é o propósito de vocês? Enquanto profissionais, enquanto pessoas, o que vocês têm buscado? O que realmente é essa razão fundamental de existir que nós estamos buscando? E não tem resposta certa. Propósito não é uma frase, propósito não é uma palavra ou um lema que você tem, mas realmente é uma definição profunda que vem de dentro de cada um de nós, né? E dentro das organizações acaba sendo esse motor para que ela realmente aconteça e para que ela avance cada vez mais. Há uma outra passagem que eu queria compartilhar com vocês, até explicando o nome da empresa que hoje eu trabalho, onde eu sou chefe de propósito. Olha que interessante, né? Tem muita gente que pergunta: o que é isso daqui? O que faz, né? Uma CPO, uma Chief Purpose Officer, né? Eu trabalho com sustentabilidade desde 2006. Né, criei a diretoria de sustentabilidade e comunicação corporativa dentro da Nespresso, pude passar por diferentes áreas de atendimento, varejo, área corporativa. E coisas que eu fui aprendendo é que esse alinhamento, quando você tem dentro da organização, e ele é genuíno, ele é verdadeiro, a maneira como você consegue conduzir esses negócios e fazer com que esse motor e traga essa rentabilidade e de longo prazo de maneira consistente, ela é muito melhor, ela vai ser muito mais sólida do que se você não tivesse. Em outras palavras, se você entender qual é o propósito e conectado a isso o legado, né? O que realmente aquela empresa faz de diferente no mundo, a razão dela existir, qual falta que ela faria se ela não existisse? Né? Se ela deixasse de existir amanhã, que falta que ela faria? Pelo que ela seria lembrada, né? Como se você tivesse um espelho e pudesse olhar um pouco para a trajetória e como é que cada um de nós pode, além de entregar metas, entregar com qualidade, de maneira propositiva, de maneira feliz, de maneira plena. Eu até acredito que não é em todo lugar que você consegue encontrar isso. Aonde são essas organizações? Quais são essas empresas? Não espere. Não espere que a empresa venha e faça tudo isso para você. Eu tive a oportunidade de construir do zero.
de fazer onde já tinha, sim, muita coisa, mas a gente só consegue fazer propósito se tiver colaboração, se tiver cooperação e uma participação do outro, uma preocupação genuína com as pessoas e sabendo que todo mundo vai fazer a diferença naquele contexto. Portanto, seja excelente naquilo que você for fazer, entregue o seu melhor, entenda qual é o sentido e como você pode contribuir para que vá além. É até por isso essa inquietude que o propósito muitas vezes nos traz, que a gente consegue se destacar, fazer melhor e galgar até um próximo passo, um próximo momento na nossa carreira, nas nossas atividades. Mas eu gostaria de chamar a atenção, já que eu falei, né, o nome da empresa, que é Hilo. Hilo, em espanhol, quer dizer fio. E por que fio, né? O fio que conecta, o fio que costura, vem de costura mesmo, né? De costurar, né? Meio como que uma espinha dorsal. Como é que você garante que tudo está muito bem alinhavado e cada ponto por vez? De fio a pavio, né? De cabo a rabo, como dizem alguns, do começo ao fim. O propósito é esse fio que conecta todas as pontas. Ele também vem de confiar, fiar, fazer com confiança, ser crível. E por que eu dei esse nome, né? E aí volto aí mais uma parte da minha trajetória e quanto a gente tem que estar aberto, né, a essas descobertas e talvez ressignificar muitas das experiências que a gente teve em vida e não tem ideia o quanto elas nos ajudam a escrever aquilo que nós somos e por que nós somos e como nós chegamos, né, a ser a pessoa que somos aqui. Mas na minha casa, também lá em Minas, nós costurávamos as nossas próprias roupas. Era uma vida simples, não faltava nada, mas para que você pudesse fazer uma nova roupa, você tinha que pensar bastante. Ou era uma grande ocasião, né? Um aniversário, o nosso aniversário muitas vezes, ou alguma atividade que a gente ia fazer. Então pensávamos e planejávamos como fazer aquela roupa, desde a escolha dos tecidos. E minha mãe, na sua sabedoria, mesmo que ela não soubesse o que era a tal sustentabilidade, ela já falava: olha, os tecidos têm que ser naturais, porque eles têm que ser bonitos não só para cobrir a nossa pele, mas porque eles terão um contato com a nossa pele. Portanto, eles têm que garantir a nossa saúde. O tecido, as roupas vêm também para nos dar proteção. Olha que pensamento sábio, né? Hoje a gente fala tanto da moda, da indústria da moda, de outros conceitos de sustentabilidade, mas já estavam ali. Ainda que eu tenha estudado depois, né, fiz IBMEC, estudei em Harvard, sustentabilidade, mas os principais aprendizados eu vejo que eu tive na minha vida ao longo da minha jornada. E outra coisa que ela falava, ao costurar essas roupas, que tão bonito quanto aquilo que você via por fora, era aquilo que estava por dentro. Portanto, se você quisesse ver se a roupa tinha sido bem feita ou se era uma boa costura, era só você olhar o avesso e ver o capricho com que ela tinha sido feita. Olha que interessante isso, né? E trazendo para o nosso mundo corporativo e para o nosso dia a dia. Quer conhecer se uma corporação realmente faz com propósito, faz com verdade? Olha dentro. Olha dentro e veja se reflete aquilo que ela está falando fora. Aquilo que ela está pregando, né, aquilo que ela está dizendo, não só o que é bonito e se vê, mas como aquilo está sendo alinhavado, como aquilo acontece dentro daquela organização. Porque também existe hoje, num mundo tão conectado e até acelerado pela pandemia, muitas empresas sentiram que elas poderiam comunicar mais sobre o que elas faziam. E se é verdadeiro, por que não capitalizar em cima dessa comunicação? Mas também existiu o contrário, que é você falar mais do que fato faz. E hoje já tem uma nova palavra, né? E um novo, talvez, um novo mal aí, que é o propositismo, né? Quando você fala muito e vive pouco. Um discurso que acaba sendo diferente da prática e basta você olhar dentro para ver o quanto isso reflete ou não. Sabendo que essa cultura organizacional ela é feita de pessoas e para pessoas. E cabe a um de nós construir isso no dia a dia, em pequenas atitudes,
em cada gesto de excelência e cuidado que eu tenho com as pessoas no meu entorno, com aqueles que estão ligados a mim, sejam os meus superiores, os meus pares, aqueles que são subordinados, aqueles que não têm nenhuma relação direta. Todos eles são importantes e o sentimento que você passa de realização, de pertencer, de conexão, de longevidade, de perenidade, tudo isso alinhavado com esse propósito acaba sendo muito mais consistente e muito mais prazeroso em se fazer também do que simplesmente o mecanicismo que a gente entra e faz todo dia da mesma maneira, faz tudo igual, né? Então, como fazer de uma outra forma, de uma maneira muito mais relevante, trazendo esse propósito, o como, trazendo o como, né? As razões de ser e fazendo essa construção no nosso dia a dia. E a hospitalidade, veja, todos nós temos isso na nossa essência. Não importa a área que você trabalhe, você pode sim ser da área de atendimento, e eu entendo que aqui a maioria das pessoas que estão falando conosco, mas uma pessoa de tecnologia da informação, uma pessoa que trabalha na área de suporte, operações, logística, pessoa de RH, naturalmente, que trabalha, né, que entrega essa hospitalidade, um CEO, né, alguém que lidera, de fato, uma organização, deve ser o maior exemplo de hospitalidade e de correção e de olhar genuíno para pessoas que a gente pode ter. Né? É esse líder que acaba sendo espelho e reflexo daquilo que temos em toda a organização e, portanto, deixo aqui o chamado para cada um de nós, para que a gente possa pensar nesse nosso propósito de existir, nesse nosso propósito de vida, nesses sentidos que a gente encontra, nessas oportunidades que surgem gatilhos em diferentes momentos do nosso dia, da nossa vida, e a gente tem que estar atento para que esses gatilhos possam nos trazer essa felicidade, essa realização, porque é essa felicidade que a gente vai entregar para as pessoas. Para finalizar, acho que quando vemos hoje o tipo de relações que as pessoas buscam hoje em dia, a gente acha que vende produto e serviço, e não é isso. Nós vendemos valores. O que as pessoas estão buscando são valores para que elas possam se conectar e que estão ali vestidos, né, em produtos e serviços que a gente quer entregar. Mas são essas promessas, são esses valores, é esse propósito que as pessoas estão buscando cada vez mais e as escolhas que elas vão fazer baseadas nisso também. Acho que eu peguei um ar lá no começo, né, Bia? E falei aqui, agora que eu fui ver o tempo, falei, nossa, acho que meu tempo aqui voou. Mas eu quero também interagir, poder falar com as pessoas, né? E poder aprender também com quem está aí na tela com a gente. Nossa, Cláudia, legal, mas o legal é que você foi conectando a sua história com o tema, com as suas experiências, e tudo isso foi dando significado por propósito. Eu vou deixar, eu quero saber quem tem perguntas. Cláudia está aqui na minha frente, que eu estou vendo. Tem alguém que quer fazer pergunta diretamente para a Cláudia? Aproveita, por favor. Ou faz pela chat também. Será que eu Eu deixei as gostaria pessoas de fazer intimidadas? pergunta. A Cláudia para a Não, pelo Cláudia, de Cláudia para a contrário. Cláudia. Ah! Pelo contrário. Parabéns aí, viu, pelos projetos tão nobres aí, né? E tão, assim, diferenciados, né? É muito bacana, porque gera transformação na vida das pessoas, principalmente, né? O primeiro relato, o testemunho que você contou, realmente impacta, né? É sensacional esse legado deixado aí por você. O que eu gostaria, assim, que você pudesse compartilhar, assim, quais são os principais desafios que você encontrou para engajar as pessoas, né? Engajar a equipe, os demais, né, executivos, enfim. Né, qual foi o desafio? O que você atuou, né, como estratégia? Qual foi a estratégia adotada por você? Bom, que pergunta, né? Meio que quantos desafios, né? Em cada etapa foram desafios distintos. Quando a gente fala de propósito, é normal as pessoas acharem que você está falando de uma coisa assim muito etérea, né? Muito distante, né? Porque você não toca, né? As pessoas acham que você não toca. E aí convencer que não é mimimi. Vou falar assim de maneira bem acessível, tá? Mostrar que não é mimimi, que isso realmente pode trazer um bom resultado para o negócio.
É claro que você traz diferentes exemplos, vai buscar benchmark, aqueles que você sabe que já deram um passo, ou que você entende que estão um passo adiante, que são fundamentais para que isso aconteça. Porque quando você fala de dentro, é mais difícil você ter voz. E o outro pode falar a mesma coisa, mas quando o outro fala, parece que é mais verdade. Então, a primeira coisa, eu diria que é isso, né? Fazer essas conexões e trazer outros exemplos para te ajudarem para falar a mesma coisa. O que eu tinha no começo em termos de recurso, eu tinha saliva e acreditava. Então, eu passei um ano com 0 de recursos, literalmente 0 de verba. E aí, quando apresentei o primeiro plano, e que eu imaginei, né, quando, ali, tentando, né, ter a primeira verba para fazer alguma construção, e por ser algo muito novo, tudo que me perguntavam era assim, qual é a certeza que você tem de que isso vai acontecer, que você vai entregar? Nenhuma. De que eu vou conseguir fazer essa entrega? Nenhuma. Né? Mas eu tenho certeza de que é o certo a ser feito, de que é aquilo que tem que ser realizado. Né? E aí você traz mais uma vez os argumentos, muitas vezes os argumentos de fora, para poder fazer esse passo. Então, assim, mostrar até essa vulnerabilidade foi importante. Mas ter certeza daquilo que eu queria e que eu acreditava do que precisava ser feito. Né? Tive que estudar bastante para poder trazer algum tipo de argumento com pessoas que tinham outros argumentos muito fortes também, e talvez contrários, mas contrastantes, que contrastavam com aquilo que eu estava propondo, que era uma nova maneira de fazer negócios. Né? Então, eu tive que me preparar bastante para trazer de uma outra maneira, numa outra perspectiva, o que era aquele olhar, em especial trabalhando ao lado dessas pessoas e não indo contrária àquilo que elas estavam falando. A gente imagina, né, que às vezes ser muito firme, falar, não, eu tenho dessa maneira, assim, assim, assado, e ali por embaixo vai ajudar, e não ajuda. Então, são exatamente essas pessoas, aquelas que são mais contrárias, que você tem que aprender a lidar e trazer para perto, porque se não trouxer, elas vão dar trabalho. É preferível trazer para perto mesmo, né? Então, eu diria algumas das possibilidades, né, que eu trouxe aqui de desafios, mas são vários. São vários, assim, manter a chama acesa é outro. É outro, né? E o desafio que você tem em fazer isso não só em você, porque não é todo dia que você acorda linda, maravilhosa, né? Com os cílios radiantes e fala, nossa, hoje eu vou transbordar, né? Não é isso, nós somos humanos, né? Todos aqui? Sim, somos. Então, portanto, existem dias diferentes dos outros, né? Então, entender essa fragilidade, entender as nossas limitações também faz parte. Então, tem esse olhar para fora, mas esse olhar para você também, porque tem dia que você fala assim, nossa, meu Deus, vamos lá. Mas eu acredito, Cláudia, portanto eu tenho que seguir. Cláudia, a Kátia também pergunta, até, que acho que tem tudo a ver, se você de alguma vez te fizeram desistir de alguma coisa que você acreditava, ou seja, de um propósito. Que Sim, mesmo que mais difícil, você teve que desistir. sim. Quer que eu conte? Você que decide. Quanto tempo você me dá? Bom, quantas pessoas me dão? Vamos lá. Tá bom, então eu vou contar porque eu acho que materializa. Não é que eu Tá. desisti, mas em 2017 eu buscava muito uma solução para o alumínio das cápsulas. As cápsulas de café eram feitas de alumínio numa determinada liga, e aí buscando, né, o que seria feito, existiam diversas iniciativas no mundo inteiro. E aí, o grande incentivo era para que você pudesse usar os objetos, as peças que eram globais ou desenvolvidas pela matriz, e o grande foco era garantir a reciclabilidade. Mas o consumidor perguntava, virou o quê? Né? Virou essa caneta, virou essa caixa, virou o quê? Então, tem essa coisa da concretude para o consumidor, porque ele vê o problema que é o lixo, que é o resíduo, mas ele quer saber, né, o bem que ele fez. E aí vem outro aprendizado aqui, outro desafio, que é você trazer o bem que você faz, não o mal que causa, né? E aí, ok, descobri um projeto de um garoto que tinha acabado de fazer curso técnico e criou próteses
de alta performance, não como aquelas, né, que você tem de atletas, né, mas assim, de alta performance, que ele utilizava material reciclado. E a liga do alumínio das cápsulas era o melhor material em termos de leveza e resistência que ele precisava, e ele já estava utilizando. Nossa, fui atrás, persegui igual uma louca, era um garoto mesmo, não tinha nem ido para a faculdade. Fui atrás, entendi o projeto. Então, foi apresentado para a Anvisa, ele, né, um talento esse garoto. Tu imagina a gente fazer próteses a partir de cápsulas e contar isso. Ah, o que vira? Veja, olha o bem que a gente está fazendo, né, em poder, né, transformar e ter esse impacto. Então, assim, me envolvi até aqui, né, super certa, decidida do que tinha que ser feito, já protótipo no Instituto de Ortopedia, enfim, tudo na parceria com o GRAC, enfim, assim, a coisa super redonda, fui eu feliz da vida apresentar para a matriz lá na Suíça. Então, vamos, né, pedir a benção. Imaginando que esse é um projeto super inovador, né? E olha, olha isso, né? Olha a capacidade de você conectar e até trazer consumidores e tudo, né? E tem vários casos nesse sentido. Aí no que eu fui apresentar, no que eu comecei, a matriz, né? Abriu o microfone, foi online na época, você abriu o microfone e falou assim, medical devices, no way. Eu falei, não, peraí, deixa eu... Não, nem precisa continuar. Nem precisa continuar. Né? Assim, até pela preocupação, né? Como vai ser, liberação. Imagine se todos os países onde a empresa opera hoje em dia quiser buscar alguma solução nesse sentido, nem todos com esse cuidado, esse apuro em termos técnicos, né, regulatórios, que tem todo um espectro aí por trás que a gente sabe que é super delicado, ainda que o meu projeto estivesse super redondo, mas outros podiam não estar. Então, eles falaram, não pode, não vai, é proibido. Não tinha política na época dentro da empresa que limitasse, mas no mês seguinte surgiu a política e estava lá assim, medical devices, ou seja, artigos médicos, de jeito nenhum, nem querendo, né, para não falar de outra maneira. Eu fiquei com aquela prótese atravessada aqui. Eu falei, não é possível, não é possível. E me doeu muito. Talvez ali eu tenha começado a sair da empresa. Talvez naquela ocasião. Eu continuei mentorando esse garoto. Ele continuou crescendo. Hoje ele está terminando o curso de mecatrônica, se não me engano. Ele está fazendo ali sua faculdade. Ele conseguiu viabilizar junto a uma venture capital, está montando agora a sua fábrica. E numa ocasião que eu conversei com uma montadora de carro, e eles falando, nós queremos evoluir para sermos uma empresa de mobilidade. Mobilidade, tipo, o quê? Né, soluções para pessoas não só construir carro, né, que polui, mas soluções para qualquer pessoa poder se locomover. Falei, isso inclui medical device? Sim, por que não? Menina, Lé com Cré. Apresentei os dois. O que essa montadora fez? Apadrinhou o projeto. Então, assim, ele não... eu não consegui viabilizar ali dentro. Mas era o que eu acreditava num projeto e que meu propósito estava ali dentro, de corpo e alma. E hoje, quando eu vejo, gente do céu, o que está acontecendo? Há uma fila de 40 mil pessoas, um SUS esperando uma próxima. Bom, vocês que são da área de saúde sabem disso melhor do que eu, talvez sejam outros números, nem sei, né? Mas, e aquelas próteses de madeira, né? Tem que trocar de tempos em tempos. Então, tem toda uma complexidade aí. E, assim, se for fazer o bem para mais pessoas e trazer de maneira mais acessível, é isso. Então, o propósito ali eu não consegui, né? Ele morreu numa empresa, mas ele não morreu enquanto projeto, tampouco comigo. Com certeza, com certeza. Tudo, tá vendo? Nada por acaso nessa vida, Cláudia? Nada! Nada! Tá vendo? Não foi lá, mas foi em outro lugar. De repente era onde tinha que ir. Gente, A é tão Cláudia põe muito maravilhoso. amor, né? Nos projetos dela, dá para sentir. Você Coisa viu? linda. Nossa, ela é apaixonada, ela realmente, e ela consegue, aquilo que ela acredita, de alguma forma, ela acaba colocando em algum lugar, para alguém funciona. Né? Quando ela contou a história da mulher, para uma mulher serviu, podem servir para muito mais. Sim. Cláudia, eu só queria, assim, eu já estou, nós estamos, eu acho que estourado, mas dá uma dica para propósito, além do mundo corporativo, pessoal. Se tivesse que falar para a Kátia, que está olhando para mim aqui com essa máscara preta de cabelão, Cláudia, o que que vou, Kátia, Kátia, o que que você tem que ter sempre em mente para não desistir dos seus propósitos? Ou criar o seu propósito principal?
É, eu gosto muito de uma autora, ela é uma médica geriatra especialista em cuidados paliativos, chama Ana Cláudia É a Cláudia Quintana. Quintana, a Clarantz. Quem não Maravilhosa, conhece a sim. Cláudia? Ou mais uma Cláudia. Mais uma, E assim, ela tem o livro lá, A Morte é um Dia que Vale a Pena Ser Vivido, né? Que dia lindo de morrer, né? Maravilhoso, mas assim, ela fala coisas e eu vejo muito isso, né? Imagina você lá no último dia da sua vida, você vai ter o espelho da verdade que você vai encontrar com você mesmo. O que você vai dizer? Né? Para que eu existi? Né? O que eu estou deixando aqui, né? E o que eu estou levando? Então, eu vejo que é um pouco isso, esse espelho da verdade, do momento que tem você com você, e não tem nada, não tem amarra, não tem filtro, não tem curtida, compartilhamento, tem nada, é só você. O que você, pelo que você quer ser lembrado ali? Qual é a falta que você quer fazer no mundo? Né? É aquela pessoa que mais entregou o resultado? Sim, é importante, né? Isso que vai fazer com que você feche o resultado no final do mês e se mantenha e conquiste aquilo que você quer de material na sua vida. Mas não é só isso. Né? Não é só isso. Então, eu diria que é esse encontro. Não espere para achar esse espelho lá no final. Põe esse espelho agora, né? E veja realmente o que você quer encontrar. Muito bom. Cláudia, muito bom. Quero te agradecer bastante que essa sua energia, essa alegria, esse conteúdo, essa sua experiência foi muito bom. Gente, ela não precisou nem de apresentação. Ela foi contando as coisas e as coisas foram saindo. Então, assim, que é mais genuíno que isso, né, Cláudia? Então, Cláudia, assim, muito obrigado, quero agradecer. Nós temos uma felicidade que foi tudo gravado. Nós vamos poder ouvir, refletir, que eu acho que a reflexão é bastante grande em cima de tudo aquilo que foi falado. E, assim, é agradecer muito. Cláudia, continue aí, brilhando, porque com certeza você tem muitos desafios bons pela frente e levar isso para as pessoas e para as empresas, que eu acho que gente para gente está fazendo bem e cuidando. Então, esse é o seu propósito, com certeza. Obrigada pela oportunidade e desejo a todos e todas aqui que sejam muito felizes em tudo que vocês forem fazer.